Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que verão esse vídeo. Hoje com o tema de scalping, ok? E como eu me preparo, como eu identifico, como eu antecipo dias propícios para o scalping, ok? Então esse é um dos mais recentes trabalhos aí de minha autoria, ok? Então vou colocar aqui para vocês, certo? Dias com zonas mais propícias ao scalping. Então, o que nós temos? Nós temos que o scalping pode ser feito em todos os pregões do ano. Porém, existem regiões onde a presença de um grande volume de buyers e sellers facilitam operações mais curtas com alta probabilidade de acerto. Ok? Quando a volatilidade aumenta no mercado, as técnicas dos outros modos que eu já mostrei para vocês geram mais efeito prático. Tá? Então, vamos analisar com bastante atenção alguns slides que eu tenho para mostrar para vocês aqui. Ok? Deixa eu tirar aqui. Deem uma olhada, tá? Olha que interessante, tá? Essas zonas, esses quadrados aqui, está tirado no diário, tá? Esses quadrados no diário, nesses ranges, então olha a dica, tá? Esses ranges aqui, ó, de diário, são os pregões mais interessantes para scalping, ok? Mais interessantes para scalping. Vocês percebem que o diário ele tá indo para cima da média, para baixo da média, para cima da média, para baixo da média. Ele fica como um quadrado, tá? Nessas regiões. Então, essa é uma dica importante para vocês identificarem momentos interessantes para fazer scalping, que são operações mais curtas. Tá? O meu scalp é um pouco diferente aí do pessoal. Tá? No mini índice, por exemplo, eu não faço scalp de menos de 80 pontos. Para mim, o mínimo é 80 pontos para o scalp. Okay? O pessoal tem pessoas que fazem menos. Eu vejo aí que fazer scalp de 25 pontos no mini índice, não vejo muito sentido. Tá? Com os emolumentos, as taxas todas que tem aí, não vejo muito sentido. Assim como eu também não vejo muito sentido de operar scalp pequenininho. Você entrar com 1, 2 minis, não vejo muito sentido. Scalp, a meu ver, é para ser operado com lotes maiores, para você até mesmo ter ganhos interessantes, ganhos nominais que sejam interessantes. Mas isso é a minha opinião, ok? O mais importante, o objetivo desse vídeo aqui é mostrar para vocês regiões interessantes para scalp, como eu me preparo para fazer scalp aí em certas regiões do mercado, certo? Então nós temos aí, olha só que interessante, olha o range, interessante, ok? Então nós temos aí esses detalhes, tá? Esses detalhes, ok? Perfeito. O que nós podemos ver aqui? O que nós temos? Tá? Vou colocar aqui, vou puxar. Aqui. O que nós temos no momento? Vamos olhar aqui, está meio desconfigurado, porque ele começou agora. Vocês lembram daquelas fotos dos slides? Dêem uma olhada aqui, por exemplo. Vocês lembram que as zonas propícias para scalping são zonas em que os preços vão para cima, eles fazem tipo um quadrado. Então aqui eu estou começando a identificar esse quadrado. Está aqui. Como é que você consegue identificar esse quadrado? Bom, afinal aqui eu tenho uma importantíssima zona de resistência. Ok? É uma importantíssima zona de resistência. Nível de topo histórico. É uma importantíssima zona de resistência. Então, naturalmente, eu sei que aqui é um ponto importante de resistência. Certo? E olha que interessante. Quanto que nós temos daqui até aqui? 3.200 pontos. Que coisa interessante, né, pessoal? Vamos olhar os slides novamente? Eu tenho aqui quadrados de 3.700, quadrados de 3.600, quadrados de 3.100. São quadrados em pontos interessantes e semelhantes, como os preços ficam batendo para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então, das médias no diário.
Então, quando eu olho o mercado assim, com um importante ponto aqui de resistência, eu acredito que nós possamos fazer um quadrado aqui, né? E já começo a operar scalp nessa região, quando existe uma diminuição da volatilidade. Então, o scalp eu opero quando existem regiões que eu sei que existe a possibilidade porque é sempre uma possibilidade, de diminuição da volatilidade. Então, aqui hoje nós fizemos, eu faço scalp pelos 2 minutos, né, pessoal? Faço scalp pelos 2 minutos. Aqui nós temos uma situação de scalp bem interessante, certo? Aqui um scalp pelo método Oliver, que eu ensino aqui no material, ok? Esse é o título do material. Scalping Oliver Velez, scalp de simetria e outras técnicas de Master Trader, que são bem avançadas, são técnicas bem avançadas. É um módulo aqui de mentoria que você já tem que entender no método Oliver, que você tem que saber as diferenças de time frames, como operar 2 time frames diferentes, e essa conjugação você deve entender. Então, normalmente quem faz aqui comigo são pessoas que já fizeram pelo menos um módulo, ok? Então, nós temos aqui essa situação, certo? Eu tinha uma resistência aqui, um ponto de resistência importante que eu tinha marcado aqui, não é objetivo desse vídeo falar aqui a respeito disso, mas uma dica interessante, eu fico sempre atento às narrow bars, narrow body bars, as narrow range bars, tudo aqui é narrow, são candles pequenos para fazer o meu trade. Aqui eu já estava vendido, eu fiz uma pirâmide, quer dizer, deu uma adição, eu chamo de pirâmide a adição de um trade. Então, se eu tenho um trade na ponta vendedora, a pirâmide não é fazer preço médio, a pirâmide é fazer um preço, uma adição na mesma ponta que eu estou, já com o trade em movimento. Não é fazer um preço contra, um preço médio, né? A não ser que você bate na mesma região. Não é saltar lá em cima você vai fazer um preço médio, são operações distintas, ok? Então a adição, o Oliver faz muito isso, faz muitas adições, ok? Deu uma saída aqui interessante, então nós vamos ver, como eu falei aqui para vocês, dessa aqui para cá, tem 110 pontos, dessa para cá, são trades aí de 90 pontos, a final desse para cá também tem 80 pontos, no mínimo que eu faço, são no mínimo 80, 85, 90 pontos. Aqui nós podemos confirmar também, eu peguei um fundo aqui, 85 pontos mais ou menos, ok, pessoal? Aqui já não foi por scalping, ok? Eu estava trabalhando aqui nos 5 minutos. O meu alvo, como vocês podem ver, ele subiu um pouquinho, o stop estava lá em cima, tá? O meu alvo quase foi alcançado, tá? Por 20 pontos aqui não foi alcançado. Acabou subindo muito forte, eu resolvi estopar no ponto de entrada, certo? Porque o dia estava muito incerto aí para trabalhar essas questões, ok? Mas o mais importante, pessoal, e o objetivo desse vídeo, realmente é na questão aí da identificação de dias propícios para o scalping. Como eu observo? Olha esses ranges, pessoal, no diário, ok? Agora, quando existe um aumento da volatilidade, o scalp perde um pouco da sua potência. Por quê? Quando existe um aumento, eu falei diminuição, quando existe um aumento da volatilidade, você deve deixar o seu trade fluir mais. Então são setups Oliver mais tradicionais mesmo, que dão certo. VBS, VSS, a DBI, a RBI, o Bull, o Bear, né? Uma barra elefante, um topo menor. Tá? Você pode tirar muito proveito dessas regiões de grande volatilidade. Agora, existe possibilidade também de você tirar dinheiro em situações de baixa volatilidade.
essas situações de menor volatilidade, você opera em situações de scalping. Então, novamente, são ranges de diário que você começa a identificar, começa a montar e começa a entender a probabilidade de acontecer. Como eu estou estudando nesse momento a probabilidade de acontecer, mas já está começando a formar um quadrado aqui, né? Eu continuarei a operar scalp aí pelos próximos dias, que eu vejo interessante, mas eu já comecei, porque eu tinha um ponto forte aqui de resistência, né? E afinal nós temos um range aqui, ó, dessas marcações de 3.200 pontos, bem semelhante, e eu sempre friso isso nos meus vídeos e falo muito com os meus alunos, da identificação anterior, de movimentos anteriores, como padrões anteriores, como gráficos anteriores, servem e muito para ajudar os padrões que acontecem no momento. Okay? Então, muitas vezes, nós traders, e eu me incluo nisso, agora que eu sou Master Trader, menos, mas eu já tive muito de ficar observando as operações. Então, eu entrava numa operação, e ficava torcedor para ver se a operação ia, né? Isso às vezes acontece ainda hoje, né, pessoal? Mas quando você entra na operação, ok? O que você deve fazer é você entra na operação, coloca um stop nessa operação e deixa fluir o gain. Enquanto isso, você observe outras situações possíveis aí do mercado. A identificação. Enquanto o trade está correndo, é interessante você estudar o mercado. O ganho é consequência. Ao invés de ficar olhando o gráfico se movimentar. Então, por exemplo, o gráfico está movimentado nesse momento. Tá? Então, por exemplo, aqui pelos 2 minutos, quem opera pelo método Oliver, já vi minhas explicações, nós temos uma DBI. Então, houve uma venda aqui possível, tá? O stop está aqui, saída parcial está próxima, 1 para 1 aqui, bem interessante do fundo aqui. Então, nós estamos diante de uma possibilidade aqui de um trade acontecendo, né? Então, nós temos aqui, esse é o stop. O stop eu nunca coloco aqui na DBI, aproveitando inclusive para fazer esses detalhes. Tem pessoas que colocam stop curtos demais, né? E o trade está andando, está voltando agora, mas está andando. Ainda não deu 2 para 1 ainda da saída, 1 para 1 pelo menos, uma RP aí, ou a final do trade, nós estamos perto de um fundo, né? Mas é uma DBI aqui nos 2 minutos. Então, quando eu faço um trade desse, por exemplo, embora eu não opero nos 2 minutos, numa DBI eu opero pelos 5 minutos, esse tipo de trade, tá? Eu coloco a minha entrada, coloco o meu stop e vou pensar em outras coisas, vou analisar outras coisas do mercado. Eu não fico olhando esse tipo de situação ocorrendo que nós estamos vendo aqui, ó. O trade está indo, está voltando, ele quase foi, ele voltou. Eu não fico observando essas características. Porque eu observando as características, eu fico, vamos dizer, muito sobrecarregado mentalmente e não tenho a mente livre para fazer outras situações. Para olhar o dólar, por exemplo, eu posso olhar o dólar, como é que ele está no momento, ver se tem alguma possibilidade aqui no dólar, ok? Ao invés de ficar observando o risco do gráfico. O gráfico, principalmente o gráfico do índice, é muito riscado, ok? Bom, o meu objetivo então é falar para vocês aqui da definição aí do scalping, ok? E esse é um trabalho mais recente meu e está ajudando muitas pessoas a identificarem essas regiões aqui mais propícias para scalp, tá? De operações mais curtas, ok? O objetivo desse vídeo então é isso. Eu vou deixar meu contato para vocês. Nesse módulo também que tem uma operação que eu já expliquei, que é a operação de guerrilha, o setup de guerrilha. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para visualização desse outro vídeo do setup de guerrilha, que também faz parte aqui do PHD Trading Tactics. Ok? Abraço a todos e mais vídeos virão.